Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre a importância da ferramenta LibreOffice Calc. Antes de discorrermos sobre a Calc, vamos primeiro ver um recurso muito interessante de tabela no LibreOffice Writer, o nosso editor de texto. Para inserir uma tabela no LibreOffice Writer, basta irmos na barra de ferramenta e clicar neste ícone, ou indo em Tabelas no menu e opção Inserir tabela. Por simplicidade, vamos voltar aqui e utilizar o recurso na barra de ferramentas. Clicamos sobre ela e vamos selecionar uma tabela com 5 linhas e 7 colunas. Aqui está a nossa tabela. Vamos utilizá-la agora para cadastrar um conjunto de despesas mensais durante um período de 6 meses. Na primeira linha, vamos inserir os meses inicialmente. Vamos colocar com 3 letras, janeiro, fevereiro e assim por diante. E na primeira coluna, vamos colocar as despesas de condomínio, água e energia elétrica. Na última linha, vamos colocar o total dos valores gastos com essas 3 despesas em cada um dos meses. Vamos agora preencher a tabela com alguns dados. Consideraremos que o valor do condomínio é R$ 350 e que se mantém constante em todos os 6 meses. A água vamos colocar com um valor variando de R$ 50 a R$ 90. E energia, um valor entre R$ 70 e R$ 200. Vamos agora computar o total. Isso pode ser feito de duas formas. Uma é somando manualmente os valores e colocando aí na célula. A outra é utilizando então um recurso muito interessante, que é a possibilidade de inserir fórmulas dentro das tabelas. Para fazermos isso, pressionamos a tecla igual e aparece aqui em cima uma barra para cadastrar a fórmula. Vemos também que essa fórmula está sendo inserida na célula B5. O B representa a coluna. Aqui as colunas são referenciadas como A, B, C, indo para a direita, e as linhas são referenciadas como 1, 2, 3, 4 e 5. Estamos, então, cadastrando uma fórmula para a célula na segunda coluna, coluna B, na quinta linha, linha 5. Portanto, célula B5. Para saber quais fórmulas estão disponíveis, podemos clicar aqui nesse ícone F, e aí nós temos a fórmula soma, que é aquela que nos interessa. Notem que há outros tipos de fórmulas, como por exemplo alguns operadores lógicos e funções estatísticas como média, mínimo e máximo. Vamos selecionar a soma. Aqui a função soma aparece em inglês e logo em seguida colocamos quais células desejamos somar. Isso pode ser feito rapidamente, clicando em uma dessas células, arrastando e soltando o mouse sobre a célula final. Esse recurso gera, então, uma faixa que tem como código inicial a primeira célula, que é a célula B2, 2 pontos, e a última célula selecionada, no caso aqui a célula B4. Tudo isso está entre o sinal menor e maior, significando que a soma deve ser aplicada sobre esse bloco da B2 até a B4. Ao pressionar Enter, automaticamente a fórmula é interpretada e aqui nós temos o valor da soma dessas 3 linhas. Vamos inserir uma fórmula similar nas demais colunas. Fazemos isso mais rapidamente pressionando igual, digitamos soma, selecionamos as 3 células e Enter. Agora, com a tabela preenchida, vamos formatar essas células como sendo do tipo real.
Selecionamos as células a serem formatadas, pressionamos com o botão direito do mouse sobre elas e vamos na opção Formato numérico. Notem que é possível formatar uma célula como sendo diversos tipos, como número, em geral, percentagem, moeda, data, hora, científico, fração, valor lógico e até como sendo o tipo texto. Ela está formatada como número, vamos mudar então para moeda. E deixamos aqui no lado direito o padrão que já foi pré-selecionado. No caso desse padrão, os valores positivos aparecem em cor preta e os negativos destacados em cor vermelha. Clicamos OK e pronto. Todas as células agora foram formatadas como moeda e recebem um prefixo que é o R cifrão e uma formatação numérica com 2 casas decimais. Vamos também colocar em negrita a primeira linha e a primeira coluna da tabela e destacar em negrito esses valores que são as somas. Agora temos a nossa tabela formatada para análise de dados. Nós podemos saber que esses dados aqui são fórmulas simplesmente passando o mouse sobre eles. Notem que ao mover o mouse aparece a fórmula correspondente. Já sobre outras células vai aparecer a informação sobre a formatação do seu conteúdo. Essas fórmulas não apenas nos ajudaram a calcular o valor da célula, mas ela também continua ativa. Isso significa que se aumentarmos o valor de uma célula, por exemplo, o gasto de água pago em janeiro, e mudarmos para 55, ao sair dessa célula com a tecla Tab ou clicando em qualquer outro canto, automaticamente o valor da soma é atualizado. Apesar de muito interessante, esse recurso de tabelas com fórmulas dentro do Write tem algumas limitações. Em particular, se desejarmos criar mais colunas aqui à direita, vamos ter que compactar essas tabelas de forma a visualizar todos os dados, o que fica muito difícil. Mesmo vindo em Formatar, Página e selecionando a orientação Paisagem, onde a página fica um pouco maior, ainda assim estaremos sempre dentro de um layout de página, o que é limitado pela quantidade máxima de espaço que nós temos à esquerda e à direita. Então, para manipulação de dados que exigem tabelas muito grandes, precisamos de uma ferramenta melhor do que o Write. E é para isso que temos o LibreOffice Calc. Vamos selecionar o conteúdo dessas células, copiamos para a área de transferência e indo aqui no ícone Novo, criamos uma planilha do Calc. Esta é a interface visual do Calc, a qual será explicada em uma próxima aula. Vamos agora colar o conteúdo na planilha. Veja que algumas células aparecem com 3 cerquilhas ou 3 sustenidos. Isso é porque o número mais a representação real, vírgula, 00, é muito grande para a quantidade de espaço que nós temos, então ele compacta, indicando que tem valores numéricos, mas que há necessidade de um espaço maior para representá-los. E também algumas células, como essa, ficaram muito pequenas. Podemos expandir todas essas células, selecionando as colunas e ampliando um pouquinho uma delas. Pronto, então temos todos os valores aqui cadastrados. E observem, se quisermos agora incluir mais meses, podemos fazer isso utilizando as células H, I, J e as demais à direita. Se precisarmos de mais linhas, também temos uma grande quantidade de linhas abaixo que podem ser utilizadas. Versões recentes do LibreOffice Calc permite até 2 elevado a 10 colunas, ou seja, 1024 colunas, e até 2 elevado a 20 linhas, o que é mais do que 1 milhão de linhas. O Calc oferece também mais fórmulas, por exemplo, podemos incluir não apenas a soma, mas uma grande quantidade de fórmulas divididas nas categorias banco de dados, data, hora, financeira, informações, lógicas, matemáticas, matriciais, estatísticas, planilha, texto e suplemento. Podemos também criar gráficos rapidamente, entre outros recursos. Como exemplo, vamos selecionar essa região da tabela, clicar aqui nesse ícone que representa a ferramenta de gráfico, e então somos apresentados já com um gráfico gerado automaticamente para a tabela, utilizando o tipo de gráfico coluna. É possível trocar o tipo de gráfico e formatar várias outras opções que o tornam mais legível. Algumas dessas funcionalidades serão vistas com mais detalhe nas próximas aulas.